Silvio! Tô te ouvindo! Tô preparada! Primeira pergunta? Tô preparada, Silvio! Se eu quero trocar minhas noites de sono? Ah, por 10 manicures? Sim! Manda a próxima, Silvio! Oi! Se eu troco todas as minhas viagens de Natal para ficar numa recepção recebendo comandas de depilação? Não! Ula, 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 e! Ula, 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 e! A última, Silvio! Manda lá! Se eu quero trocar meu cabelo loiro por 3 milhões de fios brancos! Sim! Acho que ganhei. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Por que eu fiz essa brincadeira hoje? Porque a gente vai falar de um assunto muito importante, que é a decisão de ter um salão de beleza. E essas perguntas você tem que se fazer e se responder. O que você vai trocar, né? O que você vai ganhar e o que você vai ter que dar em troca para esse negócio acontecer. E uma das dúvidas mais perguntadas, ou mais pensadas talvez, ou talvez nem pensadas, é se eu devo comprar um salão pronto ou montar. Muita gente nem pensa na possibilidade de comprar pronto, sabia? E aí vem algumas reflexões que eu acho que são importantíssimas para a gente fazer nesse momento. Por quê? Quem quer montar um negócio, primeiro o que a pessoa entende? Que ela fez muita pesquisa de mercado, que ela já entende um pouco desse negócio e que, portanto, para ela vai ser importante a montagem, porque quando a gente monta, a gente tem um sentimento. Eu fiz aquilo, né? Quando a gente compra um negócio pronto, alguém fez e eu tô absorvendo essa coisa de outra pessoa. Então, para muita gente, isso mexe demais com o ego, né? Para que eu vou, imagina, usar a cor, o nome que alguém pensou? Não, eu quero montar uma coisa minha. Então, a pessoa pensa na cor da parede que ela escolheu, naquele nome que ela sonhou, né? Quando ela pensou em ter um negócio, ela sonhou com um nome. Então, assim, ela tem um conceito que ela quer passar. Por isso a importância dela montar este negócio. A outra coisa importante de que quem vai montar tem que pensar que não vai ter é que eu não vou ter um histórico. E essa montagem, ela também tende a demorar mais do que os prazos que a gente coloca, porque a gente vai depender de uma mão de obra para fazer uma adaptação no nosso imóvel, a gente vai demandar um tempo para comprar tudo dos fornecedores que vão compor o nosso espaço, a gente vai ter que escolher toda a gama de serviços que a gente vai prestar e a gente tem que se perguntar, dentro dos serviços que eu vou prestar, o que exatamente eu conheço para fazer uma boa contratação de equipe, né? Como é que eu sei que um profissional do cabelo é bom se eu não sei executar esse cabelo? Né? Sou eu esse profissional? Não sou eu esse profissional? E aí essas perguntas têm que passar o tempo inteiro na nossa cabeça nessa hora de escolher montar ou escolher comprar pronto. Quanto tempo eu vou demorar para trazer essa equipe para o meu negócio, né? Aonde eu vou procurar essa equipe nessa montagem? Aonde eles estão? Eu vou anunciar no jornal, eu vou pedir indicações. Existe uma prática ruim, a meu ver, no mercado, que é que as pessoas, às vezes, que querem montar e não são do mercado, pensam o seguinte: eu posso propor um valor maior e trazer aquele profissional.
E a gente tem que pensar o seguinte: se o profissional se vender para você, ele também vai se vender para o próximo dono que queira fazer isso. Então, cuidado com esse pensamento, cuidado com essa prática. Então, você está nessa fase, você fez contas, você fez planejamentos nessa montagem. Tem um monte de planilhas lá que estão te dando algumas respostas de quanto você vai gastar, de quanto você vai investir. E aí você tem que também se perguntar, além de quanto tempo vai demorar até a abertura, quanto que eu tenho de caixa para bancar esse aluguel, né? Quanto que eu vou gastar para estruturar e adaptar esse imóvel? Eu sei quais são as adaptações que eu tenho que fazer para me adequar ao bombeiro, à vigilância sanitária? Ou não, eu não sei muito bem exatamente, e de repente eu monto tudo, e de repente eu vejo que eu não instalei um número de pias necessárias, eu não estou adequada ao corpo de bombeiros, não tenho saídas emergenciais na minha casa, ou aquela casa não tem licença, não pode ter uma licença comercial para funcionar, eu não vi se era um imóvel comercial ou residencial, e tudo isso vai acontecer quando você está montando. A outra coisa é que você então descobriu como é que você vai trazer esses profissionais, né? Do momento em que você os recrutou até a abertura, vai demorar quanto tempo? Esse profissional vai receber alguma coisa? Não vai, ele vai ficar na espera. Você tem que calcular se você pensou num profissional que você trouxe de outro lugar e de repente esse profissional desistiu de ir. Você tem cartas na manga, você tem novas entrevistas que foram feitas. Enfim, como é que você está imaginando que você vai fazer essa montagem? A outra coisa é que quando você monta o negócio, ele aparentemente te dá uma sensação de que você vai gastar menos, porque quando você começa a pesquisar quanto custa um salão de beleza pronto, a tendência que você que não conhece tem é de achar que é caro, que a pessoa está cobrando. Imagina, você é muito melhor que a pessoa que está vendendo. Então, você vai montar, vai gastar metade do que ela está te pedindo ou menos, e com certeza vai deslanchar nesse mercado. E aí vem a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção. Quando você montou, vamos fazer uma simulação de que você gastou 50 mil para fazer essa montagem. Ok. E quanto tempo vai durar para você chegar no seu ponto de equilíbrio, que é quando você consegue ter um faturamento sem tirar nada do bolso? Então existe uma ilusão de que eu só vou gastar com a montagem e que no primeiro mês ele vai se pagar. Isso não é verdade. A minha experiência de 20 anos nesse mercado me diz que às vezes, né, em média, às vezes não, em média, as pessoas demoram um ano para conseguirem chegar num ponto de equilíbrio, que é conseguir fazer uma receita, né, e conseguir no mínimo pagar essas contas, né, sem retirar nada. Então você tem que entender que você não vai receber, você como dono, né, como investidor, você vai primeiro pagar todo mundo e quanto isso vai te custar. Então, vamos fazer uma conta. Investir, tem alguma coisa grudando no meu olho. Investir 50 mil reais, tá? E o meu ponto de equilíbrio, para a gente fazer uma conta fácil, é de 10 mil reais por mês. Se eu vou demorar um ano, então eu vou ter que ter mais 120 mil reais, correto? Então, essa montagem, para eu passar o primeiro ano, vai me custar 170 mil, correto? Então, eu tenho que pensar que eu não tenho que ter só o dinheiro da montagem, porque eu tenho que imaginar que cenários. Eu tenho que imaginar o seguinte cenário: eu vou abrir e não vai entrar ninguém no primeiro mês, 10 pessoas no segundo, né? Que vão me dar um faturamentinho pequeno. E se eu pensar assim e tiver essa reserva e der tudo certo, ótimo, eu fui surpreendido positivamente. Agora, e se eu tô somente com o otimismo de montar o negócio e chega na hora e isso não acontece, o meu otimismo não acontece. E aí eu não tenho esses 120 mil reais agora de reserva, que ele não precisa nem ser inteiro, vamos dizer assim, porque todo mês você vai faturar um pouquinho, mas você não contava que tivesse que colocar um dinheirinho lá todo mês. E outra, colocar um dinheirinho significa que você, querido ou querida, não vai ganhar nada.
Uhum. Você ainda está investindo neste negócio. Então, temos que ter todos esses pensamentos refletindo na nossa cabeça para que a gente pense como é fazer essa montagem. O que mais? Você, quando você monta um negócio, você também não tem a construção dessa imagem, porque esse negócio ainda não aconteceu. Pode não parecer importante, mas a gente vai ver que quando a gente compra pronto, a gente tem umas coisas, umas vantagens a mais que muitas vezes as pessoas não enxergam, tá? E as duas coisas têm as vantagens e as desvantagens. Hoje, com a experiência que eu tenho, eu vejo que é muito mais vantajoso a gente comprar pronto, tá? E agora eu vou falar um pouquinho de comprar pronto. Então vamos lá. Então eu desisti da ideia de fazer a montagem, né? Porque ela vai me demandar tempo, eu tenho que contratar, eu tenho que fazer mais contas. E uma coisa que é importante a gente saber que quando a gente monta com o eu acho, com uma expectativa do que pode acontecer. Quando a gente compra pronto, a gente tem o eu sei. Existe um histórico dessa empresa que eu vou comprar. É para eu comprar qualquer negócio? Não, eu tenho que pesquisar, eu tenho que fazer conta, né? Eu tenho que, de repente, ter alguém, algum consultor que me ajude a entender se aquilo vale o que está sendo pedido. Mas vamos às vantagens de um negócio pronto. Primeiro, e óbvio, ele já existe. Se ele já existe e funciona, a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça é aquele ponto está queimado, aquilo não está bom. Porque isso pode ser, inclusive, um ponto positivo para a sua negociação de valores. Então, você tem que imaginar o seguinte: um negócio que funciona, se ele estiver documentado, você tem um histórico que vai te dizer quanto você já fatura, se aquilo que fatura já paga o ponto de equilíbrio, né? Então eu já não vou precisar, depois que eu pagar aquele valor, eu teoricamente não vou precisar investir mais nada no mês a mês. É claro que eu vou ter que fazer às vezes alguma melhoria para que aquele negócio tenha a minha cara. Uma cor que eu queira trocar, de repente substituição de um móvel, de um equipamento, vou implantar um serviço ou não. Mas o negócio pronto vai te dar talvez uma tranquilidade de você aprender funcionando, porque aquilo já se sabe como funciona e você vai ter a chance de, como observador, melhorar ou não aquele negócio. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas que imaginam na compra, isso talvez fira um pouco do orgulho que ela tem. E não é mal nenhum você comprar um negócio que alguém pensou, que alguém sonhou, porque você pode fazer essa realidade muito diferente. Então, um outro passo, né? Se tiver toda a documentação disponível, olha que bacana você ter acesso ao histórico. Quantos atendimentos já faz? Quem é o profissional que atende mais? Quais são os serviços que são mais vendáveis nesse negócio? Quais são os dias e horários que você tem um fluxo maior de pessoas? Qual é o faturamento? Qual é os custos fixos e variáveis? Se você estiver comprando um salão de beleza que tenha o mínimo de documentação, de histórico, você já vai ter muita coisa para trabalhar em cima disso. Outra coisa importantérrima. Cabelo solto me irrita um pouco. Mas vamos lá. Outra coisa importantérrima. Esse lugar já tem uma carteira de clientes. Onde você pode melhorar o relacionamento, aumentar, se apresentar como um novo administrador. Se você pensar assim, esse lugar está queimado e você for bom no que você se propõe a fazer, você vai ter uma imagem melhorada agora e com bônus. Por quê? Porque alguém que for e gostar vai falar: ah, agora sim esse lugar tem administração, hein? Não é aquela bagunça, não é aquela extensão da casa, não, hein, pessoal? Agora isto é uma empresa. Então, pense na sua capacidade de conduzir essa melhora. Quando eu compro, uma das coisas que eu oriento é, nos primeiros 3 meses, não faça nada. Como assim, Dani?
Pois é, se você fizer alguma coisa, você pode perder a chance de descobrir as verdades do negócio que não te contaram antes da compra. E você também pode se enganar com algumas pessoas da equipe. Então, o melhor jeito da gente conhecer exatamente esse funcionamento é ficar de olho no negócio e ver se o que foi falado para você na venda ou se o que aquela equipe que agora é sua está te contando, se essas coisas estão acontecendo de verdade ou não para que você tome a sua ação. Então é importante que no começo você não tenha esse ímpeto que eu sei que dentro da gente a gente quer fazer às vezes, mas é de pintar, de trocar. É claro que você pode fazer algumas melhorias, mas que não vão que não podem impactar por enquanto nesse fluxo, para que você entenda como as coisas funcionam e quem são as pessoas que estão lá dentro. Então, no primeiro momento, a orientação é que não se demita ninguém, né, que você não faça nenhum distrato com nenhuma pessoa da sua equipe, para que você observe, né? Porque num primeiro momento, quando você compra, às vezes as pessoas querem parecer, putz, eu sou a pessoa que esse salão depende de mim nesse lugar. Ou eu sou uma pessoa super cooperativa, vou te ajudar muito. E por trás de você, isso não está acontecendo. Então, se você chegar e já fizer todas as mudanças que as pessoas estão te propondo ali, que querem fazer, você também pode dar um tiro no pé e se enganar. Então, o que acontece? Além dos clientes que eu acabei de falar que você vai ter também a equipe, que é o que a gente vai estar falando, né? E isso é importante quando você já tem uma equipe. Construir do zero uma equipe é muito difícil. Eu tenho muitos amigos, donos de salão, e muitos que montaram, alunos, enfim, demoraram muito até fazer uma equipe saudável mesmo. Existe um entra e sai, uma rotatividade muito grande de profissionais. Então, assim, quando você já tem, não significa que você não vai se desfazer de ninguém. Pode ser que alguém não tenha o perfil que você goste, você, como administrador, quer um outro tipo de pessoa para trabalhar, ou tem mais facilidade, ou enfim, ou vai tirar um serviço, ou vai implantar outro. Mas é importante você saber que você já tem uma base, que aquilo já acontece. E o importante, né, de quando você tem essa empresa pronta, é que você trabalha, você deixou o eu acho de lado, você deixou a expectativa para uma realidade, aquilo já acontece. Então, cabe a você agora, como empreendedor, melhorar esse negócio, fazer com que triplique-se o número de atendimentos, que você gere treinamentos para essa equipe, que você melhore sim o imóvel, que você tire licenças que pode ser que não existam naquele momento da compra. Então, assim, quando a gente faz uma conta e uma avaliação sem pensar só em quanto a pessoa te pediu e quanto você acha que você vai gastar para montar, é possível entender que é mais vantajoso você comprar o negócio pronto. Existe salão à venda? Muitos. Vocês não têm noção do quanto existe, de quantas pessoas querem vender por N motivos, e às vezes o motivo não cabe a você julgar. Porque às vezes você vai pensar, a pessoa quer vender porque o salão está queimado. Essa pode ser uma oportunidade para você, inclusive, então. Porque se você for um bom negociador, você pode negociar. Então, se a pessoa quer tanto vender, não é chutar cachorro morto, não, hein? Mas é fazer uma boa negociação. Se você entende, por exemplo, que as pessoas, já que você estudou o mercado, que a pessoa não tem uma porção de licenças e você vai tirá-las porque você vai trabalhar corretamente, pode ser um outro argumento para que você negocie a compra desse salão. Então, o que você tem que saber? Obviamente, você tem que saber o histórico, você tem que estar acompanhado, muitas vezes, quando você vai comprar de um advogado, para que você saiba se a pessoa não tem processos, tem dívidas, e dívidas ou processos que possam recair sobre você, porque, obviamente, se ela for recair sobre ela que vai arcar com esse prejuízo, certo? Agora, você tem que estar acompanhado, você tem que estar informado. Então, não deixe também que esse mito do que eu vou comprar uma coisa que é de alguém, se você está entrando com esse negócio com vontade de trabalhar e ganhar dinheiro, é muito mais vantajoso você comprar um negócio pronto que já existe. E existe muita gente que entra nesse mercado com uma ilusão.
achando que fosse acontecer uma coisa, que lembra que eu falei num outro vídeo que as pessoas acham que por terem uma experiência empresarial, elas sabem fazer. E muitas vezes não, muitas vezes elas não sabem, porque ou elas querem fazer mais do que o negócio precisa, e às vezes é mais simples do que parece, ou às vezes elas entram e não fazem nada, querem fazer administração legalzona, o que também não dá certo. Porque as empresas, elas precisam ter regras, elas precisam cumprir uma promessa do que está sendo dito ao seu cliente, né? Então, a gente tem que pensar em tudo isso ao mesmo tempo e esquecer um pouco desses mitos, dessas coisas que às vezes a gente ouve do mercado e fazer uma análise mais séria de eu compro ou eu monto. Põe no papel quais são as vantagens de cada um. Discute com alguém, né? Mas não deixa de forma nenhuma o seu ego, o seu orgulho interferir nisso, porque isso é um negócio. E vai chegar um momento em que as pessoas também que querem vender esse negócio põem na venda o coração, que é assim, eu cheguei todos os dias aqui 8 horas da manhã, desde que eu montei, e eu arrumei o quadro. Ele ficava torto, eu chegava, eu arrumava. Eu atendia a cliente 001. E às vezes a pessoa que vende quer colocar na venda o preço sentimental. Negócios, obviamente, a gente tem gratidão, a gente tem amor pela equipe, tem amor por tudo, mas ele vale o quanto ele fatura, né? Então, muitas vezes não dá para a gente colocar o emocional, muitas vezes não, Daniela. A gente não pode colocar o emocional no negócio. Se o seu negócio é bom e fatura e você tem a comprovação, você vai vender melhor do que uma pessoa que não tem faturamento ou que não tem lucro, né? Ou que tem prejuízo, enfim. E aí também vem mais uma informação. Não é importante quando se fatura. Contei o mistério do ano? Não. Por quê? O mais importante é quanto eu lucro. Tem empresas que faturam muito e tem um lucro proporcional pequeno pelo tanto que faturam. Porque às vezes fazem más compras, administram mal a receita, administram mal o comissionamento, e tem empresas que faturam às vezes menos e tem um lucro maior. Qual empresa é melhor? A com lucro maior. Então também a gente não tem que pensar só em quanto essa empresa fatura. Quando uma pessoa que for fazer uma venda te apresentar um negócio, você tem que olhar todos esses dados e fazer muitas correlações. Mas o que eu quis dizer para você nesse vídeo aqui é que se você está chegando e quer entrar para esse mercado da beleza, não esqueça do Silvio, porque você vai ter que abrir mão de muita coisa na tua vida. Você quer montar um salão e não precisar trabalhar de final de semana? Para o mercado que a gente tem hoje, eu diria, sai desse mercado. Você quer ter um negócio e não quer se relacionar com pessoas? Vendemos serviços, nós não vendemos coisas. Então, talvez você tenha que procurar outra coisa. Você está pensando só no dinheiro ou você gosta alguma coisa desse negócio, desse mercado? Porque quando a gente gosta, é muito mais fácil da gente ter esses entendimentos. Se você entrar só pelo dinheiro que isso pode te gerar, pode ser que ele não te gere dinheiro porque você não tenha prazer em trabalhar nesse negócio. Então você pensa em tudo isso, pega todas essas dicas e põe no papel essa pesquisa que você fez de montar o negócio e agora pega essas informações de comprar pronto e faz uma sessão reflexão com você mesmo, sabe? Tá bom? Eu espero poder ter te ajudado nesse momento de decisão de entrada no mercado ou não. E se você vai montar ou comprar. E tenho certeza que você vai gostar muito dos próximos vídeos e das próximas dicas, se você estiver dentro desse mercado já. Um beijo, até breve.